Este programa é livre para todos os públicos. Boa noite e sejam bem-vindos à live do Jatobá. Estamos começando a live de hoje com um assunto que vem trazendo muita polêmica para a nossa cidade. Na sexta-feira passada mostramos aqui o proprietário de uma academia, o senhor Márcio Jordiz, falando toda a verdade que ninguém conta para vocês. Contou sobre a realidade que os proprietários e profissionais da área estão passando e mandou até um recado para o nosso prefeito Marcelo Bellinati, que nem ele e nem os nossos vereadores tiveram um posicionamento diante do caso. Ou seja, tivemos um total descaso com este setor que pode ajudar muito a saúde de nossa população. Ajuda a baixar o nível de estresse, combate a ansiedade, ajuda no combate e no controle da ansiedade, da obesidade, melhora o condicionamento físico e mental. Todo mundo sabe que só tem benefícios quando fazemos exercício, pessoal. Na sexta-feira entrevistamos a doutora advogada Patrícia Lima, que nos falou sobre a falta de um decreto municipal, gente. Não há nenhum decreto proibindo as atividades. O único decreto foi assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, permitindo a reabertura por se tratar de uma atividade de saúde e interesse público. Uma atividade essencial. Uma vergonha e um desrespeito do executivo para com os empresários e profissionais da área. É isso aí, pessoal. Pensem bem por isso aí. Quem assistiu sexta-feira sabe o que eu estou falando. Mas antes quero falar da Joia Fina Semijoias. Lá você encontra para presentear o seu amor do Dia dos Namorados. Tem presente para todos os gostos e com um precinho bem acessível. Joia Fina, Rua Senador Souza Naves 441, Loja 1, telefone 3037 7085. Pessoal, solta aí para mim. Solta aí, Cid. Fala alguma coisa aí para nós. Você que pensa em dar uma semi-joia para a pessoa amada, olha, eu tenho um lugar perfeito para você. Tem lugar perfeito mesmo para você de Londrina e região. É a Joia Fina Semijoias. Nós temos brincos, pulseiras, anéis, relógios masculino, feminino, com os menores preços da cidade. Lembrando também que se você quer dar um banho em ouro na sua semijoia ou bijuteria que estão desgastadas, a Joia Fina Semijoias faz isso para você, deixando tudo impecável. Joia Fina Semijoias, Rua Senador Souza Naves, 441, Loja 1, no centro de Londrina. O telefone é o 3037 7085. 3037 7085. Joia Fina Semijoias. É só indica, hein? Joia Fina Semijoias, hein? Compra lá. Dê o presente para quem você tanto ama. E só esqueci de falar que a Joia Fina Semijoias, pessoal, tem alianças de casamento, de noivado e de namoro. Ninguém tem os preços que a Joia Fina Semijoias tem. Olha, pessoal, hoje fomos visitar algumas academias que assistiram a nossa live e corajosamente reabriram para saber como estão recebendo os seus alunos e frequentadores, para saber quais as medidas de segurança que adotaram. Vamos ver as imagens, pessoal. Olha aí, pessoal. As academias abertas, o pessoal já trabalhando, evidentemente, certo, que poucas pessoas ainda, né, retornaram, certo? Mas as academias estão aí, certo? Então,
tentando faturar, ajustar as suas contas, né? Chamando os profissionais de volta, salários e uma série de coisas, pessoal. Então, ficamos muito felizes de estar contribuindo para a reabertura, certo, das academias em Londrina. Eu fico muito feliz das pessoas, os proprietários, atenderem aquilo que nós alertamos eles aqui, pessoal, que é a questão jurídica. Tudo você tem que olhar a questão jurídica da situação. E não há nenhum decreto. Está aqui, ó, nenhum decreto. Olha aí, as academias abertas, vocês estão olhando as imagens aí, ok? Está aqui o despacho já do juiz. O juiz diz o seguinte: não tem como eu despachar nada, porque não tem nada que impeça que vocês trabalhem. Então eu não tenho que despachar, né? A verdade é essa. Se não existe um decreto próprio para as academias não funcionarem, então vocês têm que funcionar. Têm que trazer de volta os seus clientes, porque muita gente depende disso para sobreviver, pessoal. Você verá com exclusividade e verificar se estão cumprindo a lei como todos nós devemos cumprir. Acompanhe agora essa reportagem. Vamos lá, pessoal. Solta aí, Felipe. Isso aí, Jatobá, manhã de quinta-feira, e a equipe Jatobá está em uma academia aqui no centro da cidade de Londrina. A academia, como vocês podem ver, já está com o seu funcionamento, obviamente sem a totalidade dos alunos, aproveitando-se daquela brecha na lei que nós abordamos na última sexta-feira aqui no Jatobá. Estou aqui com o Dário, proprietário da academia que nós estamos aqui no centro da cidade de Londrina. As atividades retornaram hoje e, como a gente conversou na última sexta, obviamente nem todos os alunos retornaram, não é? Felizmente, bom dia, né? Felizmente, Maurão, é desse jeito, é o que a gente já estava esperando, né? Que nem todos os alunos ainda estão retornando para as atividades. Mas vamos ter que começar, né? Mais cedo ou mais tarde, se demorar muito fica pior. Então, começamos agora, hoje vem em torno de uns 8 alunos treinar, né? Vendo em horários separados, mas estamos aí, aguardando eles agora nesse retorno. E essa abertura, não só de você, de outros empresários também, se deve àquilo que nós conversamos na sexta-feira também, né? A interpretação da lei, que se nós não temos um decreto que proíba abrir, não teria o porquê ter uma liminar autorizando. Então, após essa interpretação, vocês decidiram optar pela volta das academias na cidade de Londrina, ou seja, não só você está aberto, outros profissionais também optaram por esse caminho, né? Exatamente, Mauro, é porque o decreto mesmo estadual, ele venceu, né? Do dia 19 de março, 19/4, ele venceu o decreto, então de lá para cá nós não tivemos nenhum decreto que impedia a gente de retornar ao trabalho. Então, e desde aquela época já que foi feito esses planos de contingência que estamos esperando o COESP aprovar, né? E não teve aprovação. Nem até, para vocês terem uma noção, venceu o contrato, venceu o decreto e não foi liberado as academias e não houve uma aprovação. Enquanto isso, outros municípios já estavam abertos, trabalhando, e nós ficamos à mercê disso aí. Então, através disso aí, foi entrado com mandado de segurança e o juiz deferiu, né? Igual vocês estavam sabendo, com mandado de segurança. Por quê? Se não tem nenhum decreto que impeça a gente de voltar ao trabalho e a reabrir as empresas. De todos os municípios, um plano de contingência, liberaram. Nós com 4 que foi elevado lá para eles tentar aprovar um, e não foi liberado.
que mostrasse pelo menos o que seria que ser agregado nesse plano de contingência, o que seria tirado, o que seria colocado. Tá? Então não é, já foi falado, então eles que montem um plano de contingência que a gente vai seguir. Então, e não tem muito segredo. O que nós estamos fazendo hoje é trabalhando conforme as outras academias de outros municípios estão trabalhando. Estamos seguindo essas normas, né? Que a entrada, vamos ter uma entrada ali com o pessoal faz a higienização com álcool em gel, não é verdade? O uso da máscara é essencial, distanciamento dentro da academia, tá? Estamos disponibilizando aqui os álcool em gel para estar usando, como os alunos for usar os equipamentos, eles passam. O horário de funcionamento, cada academia está definindo o seu horário, digamos assim, não tem um horário uniforme, né? Por exemplo, qual o horário daqui? Aqui nós estamos trabalhando das 6 horas da manhã até as 22 horas. Agora eu vou pedir para você estar demonstrando para o nosso público que está assistindo aqui o Jatobá ao vivo, a questão da higienização. A pessoa, né, o aluno, ele veio, utilizou o aparelho, como que ele vai estar fazendo depois da utilização? Exatamente, ó. Isso aqui passa o sprayzinho. Higienização aqui, né? Direitinho, aqui também, ó. Tá tudo álcool 70%, né? O que manda a segurança, né? Da Organização Mundial da Saúde, a OMS, tá? Passa aqui também um pouquinho, um sprayzinho, aonde vai ser feita a pegada, ó. Tá? Novamente aqui. Aqui da cabeça. Aí, ó. Volta aqui, larga aqui o tecidinho, passa mais um pouquinho na mão e vamos pro treino, né? Tá certo, foi feito. O movimento. Treinou novamente. Além de ter esses álcool em gel aqui, a gente tem disponibilizado aqui na parede, ó, pode vir aqui. Todo lugar tem dentro da academia. E isso em todos os equipamentos, né? Nosso público está conferindo agora as imagens, isso em todos os equipamentos. Agora eu vou falar com o Bruno, que está aqui fazendo exercício. Desculpa atrapalhar, mas já atrapalhando. Você com as normas todas que está sendo proposta, que está sendo seguida aqui nessa academia, com o álcool e outras coisas mais para cuidar da saúde, você se sente seguro fazendo as suas atividades físicas? Sim, para vir dar o meu treino tranquilo, seguindo todas as normas aí de higienização, eu concordo. Dá para ter, né? Uns 45 minutinhos com a máscara, tranquilo. Eu sou aluno e também sou profissional de educação física, né? E eu optei por estar usando luvas aqui para manter melhor a higienização, né? E dá sim, é muito seguro, não há risco nenhum. Falando com experiência própria de profissional formado. É isso mesmo, Jatobá. A equipe Jatobá está aqui no centro da nossa cidade de Londrina, onde nós vamos perguntar para os munícipes se eles concordam com a reabertura das academias que aconteceu na manhã de hoje na nossa cidade. Não, eu concordo, a academia tem que abrir, desde que tome todos os cuidados que estão tomando aí, já abriu até shopping, normal. Acho que isso daí não procede ficar fechado, mas não, tem que abrir sim. Eu sou favorável que volte sim as atividades, até porque atrás de todo segmento tem pessoas que têm suas necessidades financeiras, entendeu? Sua família e um monte de outros encargos. Então, eu acho que poderia focar no pessoal, no cuidado, mais no cuidado, e abrir, liberar para as pessoas, entendeu? As pessoas precisam trabalhar. Tá todo mundo saturado, não tem mais de onde tirar. E conta vem, água, luz, aluguel, os encargos, o banco, ninguém perdoa. Então, tá massacrando a pessoa. Então, tem que voltar às atividades. Aí é o seguinte, redobra o cuidado, entendeu? Foca no cuidado, mas exterminar esse negócio de fechamento aí, não pode mais manter fechado, porque vai criar um problema bem maior. Eu concordo sim, com a abertura da academia. Também é essencial para a gente, que é um exercício, né? E a gente precisa, e assim o bar pode abrir, por que a academia não pode?
Sim, a abertura das academias seria ótimo, né, para a população, tudo, né, porque já abriu tudo, comércio, então seria bom que abrisse a academia também. Exercício é bom para a saúde, né, já ajuda, né, por causa do corona. Bom, eu acho que deveria abrir, porque muitas famílias dependem disso. Como já abriu o comércio mesmo, né? Então acho que deveria abrir sim. As pessoas só têm que ter mais senso, só isso. Então nós fomos falar com os proprietários de academia, com o proprietário de academia. Nós falamos com os alunos e nós falamos com a população. E foi unânime. Todos acham que deve abrir suas academias. Todos precisam da academia. Os proprietários de academia precisam sobreviver. Mauro, como vai? Tudo bem, Mauro? Mais uma vez aqui o Maurão com a gente, já mostrando ali, ó, o doutor, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas, Mauro, fala para mim uma coisa. Falamos com todo esse pessoal. Parece que só o COESP e o prefeito e o seu vereador Madureira não concordam com a reabertura das academias. Esses dois últimos querem fazer política com a desgraça dos outros, é mais ou menos isso? Concordo. Boa noite ao público do Jatobá, que está assistindo essa live mais uma noite. Você já sabe, de segunda a sexta, 8 da noite, você tem um compromisso marcado conosco. Concordo. E esse pensamento também foi da população, né? Vocês que assistiram agora essa reportagem, viram que nós abordamos todos os tipos de públicos ali no calçadão da cidade de Londrina, e era unânime, Jatobá. As pessoas se questionavam a todo momento por que as academias ficarem por último. E outra coisa também, o questionamento da população, e aí as pessoas, o poder público, o prefeito, o COESP precisam se atentar que não é o Jatobá que está dizendo isso, não é só ele que está dizendo isso, a cidade de Londrina inteira se questionando. Por que as academias por último e por que esse jogo de empurra? Ah, não é comigo, é com o Estado. O Estado vai lá, muda o decreto, agora a gente não sabe mais. Ah, é o COESP. Aí chega na reunião do COESP, finge que está querendo que as academias reabram, só o prefeito finge que vota a favor. Ah, mas a questão, certo, é que o Paraná inteiro está aberto, só Londrina que não. Querem fazer um jogo político disso, Mauro? Com toda certeza, com toda certeza. E assim, é uma pena que uma categoria como essa, entendeu? Que emprega, salvo engano, 5 mil famílias diretamente aqui na nossa cidade. É uma pena que uma categoria como essa seja usada como chacota. Ainda bem que o programa, né, a live Jatobá, abordou esse tema, encorajou os profissionais de academias, e eles tiveram coragem e abriram hoje. Porque 5 mil pessoas, 5 mil famílias não podem servir de chacota, de massa de manobra numa situação como a que a gente está vivendo, principalmente em meio a uma pandemia. Ó, lembrando, pessoal, que nem todo mundo ainda abriu, tá? Acreditamos que hoje tenha reaberto 40% só das academias. E é por isso que nós trouxemos aqui um advogado para sanar algumas dúvidas para vocês, proprietários de academia que não abriram ainda e que estão com medo de abrir. Tá? Então hoje temos um convidado especial que vai nos dar algumas orientações sobre o que tem acontecido nessa seara e dar umas dicas do que as academias deverão se portar diante de algumas fiscalização da CMTU, GM e outro setor público responsável. Estou aqui com o doutor Fernando Peloso, advogado civil, que nos dará algumas orientações sobre esses casos da academia, pessoal. Tá? Boa noite, doutor. Como vai o senhor? Seja bem-vindo à nossa live.
Boa noite, Jatobá. Boa noite a todos os seguidores do Jatobá aí pelo Facebook, demais redes sociais. Eu sou advogado aqui em Londrina já há mais de 15 anos, né? Sou nascido aqui na cidade, criado aqui, me formei aqui, atuo aqui, né? E é uma honra para mim estar aqui participando da sua live, tá? Legal. Fica à vontade, Jatobá. Legal. A tua especialidade, doutor, certo? Eu sou especializado em direito empresarial, né? Atuo bastante tempo já e assim, o advogado não para de estudar, né, Jatobá? Pelo menos eu tenho isso para mim. Eu fiz há pouco tempo uma pós em previdenciário, então estou ampliando o leque de atuação do escritório, né? E é sempre bom a gente aprender, enfim, né? Eu levo isso como uma máxima na minha vida, sempre aprender. Tá bom, eu queria agradecer muito o senhor, certo? Porque nós tínhamos outra convidada, tá? Mas de última hora não deu para ela vir e prontamente ligamos para o doutor, prontamente ele atendeu essa nossa necessidade. Agradeço imensamente por você ter atendido, viu, doutor? Tá ótimo. A nossa chamada. Eu que agradeço o convite de Porque vocês. às vezes acontece isso mesmo, um imprevisto, a pessoa não consegue vir. Sim. E a gente tem que correr, e às vezes nem consegue. Mas ligamos para o doutor, já é conhecido aqui da nossa equipe, e ele correu aqui para nos atender. Bom, doutor, como o senhor vê a ingerência do prefeito Marcelo Bellinati nessa questão onde há um decreto federal permitindo a abertura e não há um decreto municipal que proíba a reabertura apenas com um parecer do COESP? Uma situação muito interessante da gente abordar e observar é o seguinte, um conselho, ele não tem condição de determinar a regra, né? Ele pode ter até um voto de Minerva, mas nesse caso ele está determinando uma regra. Então, assim, já temos uma resolução, salvo engano, uma resolução federal, não é? O presidente da República já decretou que a academia é serviço essencial, não é? Então, assim, eu conheço muitos médicos, amigos do círculo pessoal, e eles falam, olha, no tratamento de uma pessoa que frequenta psiquiatra, por exemplo, uma boa parte do tratamento, pelo menos 1/3, é exercício físico, é academia. Não tem como você manter as academias fechadas, não é? Enfim, eu entendo que um administrador público ele tem que pensar por esse lado também, até porque ele é médico, né? Ele sabe disso, ele sabe do que ele está falando, né? Ele deve ter colegas psiquiatras, enfim, eu realmente não entendo o que levou ele a tomar essa decisão. Tá. Há um medo, doutor, muito grande de proprietários de academia, de clientes de academia, dos profissionais, dos funcionários, né, que lá trabalham em relação ao Covid. Então essa explicação sua, certo, mostra que há mais medo, tá? E uma falta aí, certo, de uma assessoria jurídica que eles não buscaram e não se organizaram, penso eu, e tem esse medo ainda de retornar, certo? Mas 40% já retornaram, né? Então o senhor concorda comigo nesse ponto que faltou eles buscar uma assessoria jurídica há pelo menos 2 meses atrás, 1 mês atrás? Realmente é o que se mostra, né? É evidente que eu não estou aqui para falar mal de ninguém, enfim, mas sim, é evidente que uma assessoria ajuda muito nesse sentido, né? Porque um advogado lê esse material, lê a legislação, né? Estamos debaixo de decretos, enfim, e a previsão está ali, não tem muito do que fugir disso, né? Então, eu vejo como realmente é uma ingerência, o termo usado ali foi muito correto. Enfim. Entendi. Ó, nós temos outra pergunta aqui, do Rafael de Souza. Qual o argumento que os proprietários deverão usar, caso tenha alguma fiscalização, mesmo estando usando álcool gel, distanciamento, número reduzido de frequentadores, de higienização dos aparelhos após o uso? O que o senhor recomenda aos proprietários? Chegou lá, pessoal, foca aqui em mim. Chegou lá a AGM, a CMTU, para dizer, olha, vocês não podem estar abertos, vocês têm que fechar, certo? Vamos multar, vamos retirar o seu alvará de licença.
Nessa situação, o que o senhor recomenda, doutor? Bom, sempre que houver uma fiscalização, né, o empresário, seja ele de academia ou de qualquer outro ramo, ele deve atender bem o fiscal. A guarda municipal deve atender bem a guarda municipal. Ele tem que entender, é bom que entenda, né? Tem que entender, é modo de dizer. É bom que ele entenda que quem está exercendo aquela profissão é uma pessoa assim como ele, tá? Que também ele está cuidando ali dos familiares dele, está fazendo aquilo para ganhar o pão dele. Receba a fiscalização, converse com a fiscalização, educadamente, questione a fiscalização, pergunte qual é a determinação para se fechar. Pergunte qual decreto, qual lei, qual ato normativo, qual orientação de Anvisa determinou que feche a academia. Tá? Porque a regra é a mesma, não tem como eu abrir o mercado, a farmácia, o hospital, que também tem álcool gel, também tem higienização, e não permitir que se abra a academia. Sabe, eu vejo como um absurdo. Então, assim, seja educado, tá? Receba a fiscalização, questione a fiscalização educadamente. Pergunte de onde veio, se é ordem superior, a gente está cumprindo a ordem. Ótimo, qual que é o embasamento legal da ordem que o senhor está pedindo para eu fechar? Por que eu devo fechar? Não é? A nossa lei, ela não permite, principalmente no direito administrativo, nenhuma regra, nenhuma ordem sem que tenha uma lei prevendo. Tá? Eu estou tentando falar aqui de uma forma mais acessível ao público, até vocês me desculpem. Ótimo. Tá? Porque assim, tudo tem que estar previsto em lei. Eu não posso determinar que se feche a academia sem uma norma jurídica, tá? Ainda que seja um decreto. O decreto nós temos o presidencial lá, pelo Jair Messias Bolsonaro, Jair Bolsonaro, tá? Dizendo que a academia é serviço essencial. Tá? Determinados ramos da medicina determina que o exercício físico é parte integrante sine qua non de vários tratamentos. Enfim, sem contar depois a questão, junto com isso, né, a questão econômica. É evidente, gente, que está deixando de se arrecadar, gente que vai ter dificuldade financeira, academia que vai fechar, imóveis que vão ser desocupados, enfim, uma série... quase que é uma bola de neve. Você não consegue chegar no fim dessa bola de neve. É bem isso mesmo, Jatobá. Sim. Mauro, você como jornalista, tá? Aliás, está para concluir agora, né? Concluindo. É isso. Então, aluno de jornalismo no último ano. Dentro dessa mesma pergunta, certo? Qual é o teu ponto crítico em relação a isso? O meu ponto crítico, a questão de fiscalização, é aquele que a gente abordou agora há pouco quando você me questionou. Por que tratar a categoria como massa de manobra, como massa política? E segundo, se o COESP, até peço a sua opinião, doutor, se o COESP tem um entendimento que não é para retornar às academias, e nós estamos vivendo um momento no município que tudo se resolve por decreto, por que não se tem uma resposta? Né? Na última sexta-feira, nós tivemos os profissionais de academia, Jatobá, esperando até 11 da noite na Praça dos Três Poderes e ninguém deu uma resposta. Né? Agora, da mesma maneira, beleza, não se tem, e aí é óbvio que a gente entra no que o Jatobá fala todas as vezes que a gente aborda esse assunto e fala bem, né? É uma falta de organização, uma falta de representatividade primeiramente jurídica, mas assim, acredito que a categoria está sendo tratada como chacota, essa é a palavra que eu uso, por parte da prefeitura desde o primeiro momento. Porque se o COESP é contra, e como você bem colocou também, ele não pode determinar nada, ele está ali para aconselhar, por que nem decreto dizendo que é para abrir e nem decreto dizendo que é para fechar é feito? Então, a minha opinião, Jatobá, a respeito dessa discussão, a respeito desse ponto específico, é que, além de ser tratados como massa de manobra, eles são tratados como chacota. Não se tem uma resposta nem para sim e nem para não. E a categoria fica aí dessa maneira, completamente perdida. E só lembrando vocês uma informação, que me parece que só a Rádio Paiquerê fez uma notinha do retorno de 40%. Estou chutando um número aí, pelo menos é aquilo que eu tenho informação. Fez uma nota que as academias teriam retornado hoje. Né? A grande mídia, as grandes TVs, com um grande número aí de telespectadores, não anunciou nada. Então, só aqui no Jatobá que a gente fala a verdade e atende essa categoria, certo? Porque é aquilo que o Mauro fala, certo? É uma categoria que estava sendo usada como boi de piranha. A verdade é essa.
né? Mas o tiro saiu pela culatra, gente. O tiro saiu pela culatra. Então, mais uma pergunta aqui. Doutor, caso a fiscalização, mesmo assim, queira fechar o estabelecimento, o senhor acha que é abuso de autoridade? Sim, eu entendo que, sem dúvida, é abuso de autoridade. Tá? São princípios basilares do direito administrativo, não é? Você não pode cumprir uma ordem manifestamente ilegal, ou você não pode exigir que se feche sem uma determinação para que se feche. Tá? Então, assim, não se indisponha com o fiscal, não se disponha com a guarda. Tá? Converse, receba, se for autuado, receba a cópia da autuação, peça a sua cópia. Não é? Se você tiver condição de pôr um celular para gravar, põe um celular para gravar, é prova a seu favor, você pode gravar uma conversa. Ele pode filmar, doutor? Pode filmar, é bom que seja discreto, porque vai inibir a ação do fiscal. Mas ele tem direito, é a imagem dele que está ali, é a voz dele que está ali. É a empresa dele, doutor. Você é um interlocutor dessa voz, dessa imagem, você pode, desse diálogo, você pode ter isso gravado. Tá? Então, assim... Não se indisponha, se chegarem a querer forçar para fechar, com força física, feche, tá? E vamos buscar uma indenização na justiça, vamos buscar a reabertura do teu estabelecimento na justiça. Tá. Doutor, acho que eu já entrei um pouco, mas como é uma pergunta do internauta, a gente tem que fazer. Claro. A falta de união da categoria colaborou para a falta de clareza da interpretação? Olha, eu entendo que sim. Porque, assim, quando a classe está unida, não é? Ao invés de 1, 2, 3 representantes de academias avulsas, vai lá um grupo representante de não sei quantas academias tem em Londrina, mas 2.000, 3.000, 5.000, é uma força muito maior, é diferente, Jatobá. O pleito acaba sendo ouvido, sabe? Então, assim... acaba dando um efeito melhor, né? O administrador público, ele olha isso de uma forma com mais cuidado, porque ele vê que são muitas pessoas atrás daquele interesse ali. O telefone do senhor deve estar no ar aí no GCzinho aí, sabe? Mas confirma para mim, o telefone está no ar? Não está no ar o telefone, mas eu gostaria que o senhor falasse qual o telefone que o senhor atende lá no escritório do senhor. O escritório é o telefone 3323-7075. Dá para o senhor repetir novamente? 3323-7075. Nós vamos falar de novo. Então, quem não tem aí o telefone do doutor, daqui a pouco a gente passa novamente. Tá ok? Então, olha, a última pergunta para o senhor. Acredito muito que o respeito de ambas as partes deve ser mantida e que qualquer abuso deve ser discutido na esfera legal, tá? Nós estamos falando aí, certo, da guarda, da fiscalização e o proprietário. Foi mais ou menos aquilo que você disse, certo? Manter, ficar tranquilo, deixar então o profissional da CMTU, da Guarda Municipal, seja lá quem for, fazer o trabalho dele que foi designado a ser feito, ambas respeitarem uns aos outros, mas eu acho que isso vai ilustrar tudo agora, doutor. Se a classe se unisse, fizesse aí uma ação coletiva para que o município ressarcisse todas as perdas de 2 meses atrás, tá? Caberia uma ação como essa, já que não existe decreto algum relacionado à academia, entre outros, que também foi abusado, como barbearia, salão de beleza, entre outras coisas. Olha, escola de natação, tem uma série de coisas. Eu queria saber se caberia, tá? Não que eu deseja isso, porque se qualquer classe entrar, qualquer empresa que entrar contra a prefeitura, quem vai pagar somos nós. Mas direitos são direitos e tem que ser respeitado. Se por acaso houver uma ação coletiva dessa, pode haver um entendimento, pode haver uma vitória? Jatobá, em tese, né? Aí a gente parte em tese. Vamos falar em tese. Eu não estou analisando nenhum caso concreto. Em tese, pode-se entrar com essa ação e em tese tem que haver uma indenização. Então, por isso eu quero dar um recado para você, prefeito. Prefeito, olha aqui para mim. Prefeito da cidade de Londrina, Marcelo Bellinati.
Não vou falar do COESP, porque o COESP, para mim, não tem representatividade, não tem CNPJ, então eu não posso falar juridicamente. Posso sim só respeitar, mais nada. Que eu sei e eu tenho certeza que as pessoas que compõem o COESP querem o melhor para Londrina como eu. Ok? Mas então eu falo aqui juridicamente, por isso que eu trouxe o doutor aqui. Tá? Então eu queria dizer para o senhor respeitar aqueles que resolveram e tiveram a coragem de abrir os seus negócios. Respeitar, certo? A profissão, respeitar o empresário. Porque eles estão passando dificuldades, como todos os empresários, como todo mundo. O comércio volta, a academia volta, mas muitos alunos ainda não querem ir por medo. Então a arrecadação é pífia, é pequena. Então eu quero que você respeite, porque se você mandar alguém lá para fechar negócios, tirar o alvará de licença, olha, eu vou dizer para você que você não está nem aí com ninguém. Esse é o meu recado para você. Doutor, gostaria que o senhor falasse mais uma vez o telefone, para quem foi lá, correndo lá, buscar o proprietário de academia, até o aluno, anote aí para levar lá para o dono de academia, o telefone do doutor, certo? Né? Que eu gostaria, doutor, que quem pudesse aí, certo, contar com o senhor, né, com o seu trabalho, quanto lá da Patrícia, né, Patrícia? Sim. A Patrícia Lima. Dona Patrícia Lima, que já entrou com um processo aí contra a academia, porque ela tem a irmã que tem academia, e conseguiu reabrir a academia. Né? Então, passe o seu telefone, né? E o que o senhor poderia, certo? A CMTU veio aqui e fechou, pediu para me fechar, e eu fechei, né? Porque o guarda veio aqui, certo? A guarda municipal, respeitei como deve ser respeitado, certo? Mas passe o seu telefone, o que essa pessoa poderia contar com o senhor? Tá ótimo. Bom, o telefone do escritório, mais uma vez, é o 3323-7075. Tá? Bom, se acontecer essa casuística, né, que o Jatobá estava comentando aqui, você receba bem, ouça o que eles têm a dizer, converse com eles, tente contra-argumentar qual é o decreto, qual é a lei que determina o fechamento. Tá? Você já sabe que no direito administrativo, a administração só faz o que está previsto em lei. Ponto. Né? Já falei isso aqui de outra forma. No direito administrativo, só pode fazer o que está previsto em lei. Tem uma determinação para o senhor fechar. Qual é a determinação? Qual é o número do decreto? Que lei que determinou isso? Tá? Chegou no ponto de fechar o seu estabelecimento, imediatamente procure o advogado da sua confiança. Tá? Pode ser o meu escritório, estou à inteira disposição, ainda mais se for telespectador aqui, se for seguidor do Jatobá. Tá? Se não for... não tem desconto não, hein? Pessoal, olha lá, hein? Se liga aí, depois fala, o restante o Jatobá paga. O doutor que cobra os seus honorários lá, hein, pessoal? Se não for o meu escritório também, procure um advogado, tá? Não quero vincular aqui a minha pessoa, tá? Nós não podemos fazer vinculação desse tipo de coisa, tá? Você procura o seu advogado, Londrina tem muitos advogados bons, tá? Então, assim, alguma coisa tem que ser feita. A doutora Patrícia, salvo engano, ela acertou um caminho muito bem acertado ali. Eu já dei uma estudada na ação dela. Realmente foi uma sacada muito boa e ela conseguiu, salvo engano, reabrir a academia dela ou da parente dela lá, enfim. Sim, o seu telefone, doutor. Telefone novamente, 3323-7075. Ó, lembrando, doutor, que o decreto, tá? Nós orientamos o pessoal a colocar o decreto na porta de cada estabelecimento, de cada academia que abriu hoje, o decreto federal do presidente Jair Bolsonaro, que diz que a academia também é um serviço essencial. Como é, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? Sem dúvida, então, Jatobá, se você me permite, só um adendo aqui, essa questão toda deve ser analisada também sob a ótica da economia. Tá? Você tem mercado funcionando, você tem farmácia, porque primeira necessidade, alimentação e remédio, ótimo, mas você tem shoppings funcionando, não é? Comprar roupa, será que é a primeira necessidade? Igreja agora, doutor, foi liberado. Igreja foi liberado, ótimo.
Então, assim, a academia também, por que não? Né? E existe a essencialidade que foi decretada pelo presidente da República, então não tem mais que discutir se fecha ou se abre. Abre, enfim. Olha, doutor, o Mauro quer falar alguma coisa, mano? Só uma última coisa que eu acho que não pode passar em branco, que eu olhei aqui rapidinho no celular, as pessoas estão pedindo para comentar, é essa questão, a gente tem que bater 200 vezes na tecla se precisar, de como fica uma categoria quando você tem um descaso dessa maneira. Imagine se cada um dos profissionais de academias não seguisse essa ideia do Jatobá e cada um entrasse com uma ação. Nós teríamos um congestionamento, não sei se é esse o termo, no jurídico, que eu acho que é desnecessário nesse momento. Não sei se vocês Sem concordam dúvida comigo. nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora, se você trouxer a regra da academia para os outros comércios, então vamos voltar a fechar tudo? Tá? Lockdown? Lockdown total. Eu acompanho. A Alemanha está retornando devagar. A Alemanha não pode evento com mais de 1.000 pessoas, mas até 1.000 pode num ambiente fechado. Desde que todo mundo esteja de máscara, use álcool 70, faça a asepsia correta. Você não tem problema mais em aglomerar na Alemanha. E eles já tiveram muitos mortos, né? Tiveram muitos infectados e mortos. Então, assim, é um evento marcante que mudou a vida do mundo inteiro, mudou os hábitos do mundo todo. Se a gente colocar de 2020 para trás, o último evento que fez isso com a população mundial foi a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, nós vamos ter que conviver com isso por algum tempo. Não sabemos até quando ainda. Mas as adaptações vão ter que surgir, porque senão vai fazer o quê? Vai extirpar um nicho de mercado desse daqui, de academia aqui em Londrina. Oficialmente não fazem isso, mas daqui a pouco o que vai ter de CNPJ dando baixa aí não vai ser incontáveis. E tem outro ponto só para encerrar, Jatobá, que a gente vive essa expectativa de amanhã ou depois, com esse aumento no número de casos de coronavírus, o comércio ter que fechar de novo. Essa preocupação dos profissionais de academias, que eles ligam para o Jatobá desesperadamente, é nesse sentido. Escuta, vai fechar o comércio de novo e a gente não teve a oportunidade até agora de reabrir. A gente não quer, é esquisito a gente ver a Guarda Municipal ser colocada para ir atrás de fiscalizar, né, uma categoria que entende de saúde. Né? Pois é. E a Guarda Municipal também não foi feita para isso, né? Mas aí é assunto para outro dia. Eu só quero dizer o seguinte, certo? Atenção aí, assessoria jurídica da Prefeitura. Quando se quiser fechar o comércio, de novo, ótimo. Se tiver dados, fatos e dados para isso, vamos fechar. Mas faça o decreto certinho. Porque se vocês deixar brecha, nós vamos fazer o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Eu não posso dizer que eu sou o responsável, né? Responsável pela reabertura. Claro que não. Eu só dei um empurrão só. Eu falei na sexta-feira, abram as academias! O que vocês estão parados que vocês não abrem os teus negócios? Para cuidar da sua família, principalmente, eu só falei isso. E você viu que foi um tom bem tranquilo. Muito tranquilo. E 40% abriu as academias. Esperamos aí, certo, que esses 40% faça frente aos outros, que ainda estão com receio, estão com medo. É isso, gente. Não posso bater no peito e falar, você é o pai da criança. Eu não sou o Madureira. Não quero pegar uma carona na desgraça dos outros. Essa é a verdade. Doutor, eu queria agradecer muito você aqui pela sua presença, de ter em regime de urgência ter vindo para cá. Muito obrigado mesmo de coração. O senhor vai ser chamado outras vezes, se o senhor topar, evidente, agora com mais tempo. Não, pelo amor de Deus, não socorre aqui, aquela coisa toda. Claro, então, sem dúvida. As suas palavras finais aí. Bom, sem dúvida, fico à disposição da equipe aí para outras, né, entrevistas, participações nas tuas lives, né? A questão da correria, a gente corre todo dia, então não tem jeito. Se com mais tempo, melhor, a gente programa melhor, enfim. E pessoal das academias aí, não tenham medo, retorne ao trabalho, observa as normas de higiene e toca a vida, não tem o que fazer, segue trabalhando. Obrigado, viu, doutor? Obrigado imensamente. Pode ficar aí, certo, com a gente, que agora eu vou falar com o Mauro. Mauro, temos duas notícias aí para a gente finalizar essa live de hoje. Primeiramente, certo, eu chorei, mas chorei muito de emoção, né, quando eu vi, certo, o decreto aí do nosso governador Ratinho Júnior, né,
que vai agora fazer mais ou menos igual o nosso presidente fez, né? Nosso presidente liberou aí R$600 de verba emergencial para muitos brasileiros. Se eu não me engano, 7 milhões de pessoas. Posso estar enganado. Quanto? Isso mesmo. 7 milhões de pessoas, né? E o Ratinho veio também. Vamos ajudar também, né, pessoal? Então hoje eu quase chorei quando vi, certo, o valor, né? Está sendo liberado. Então, pessoal, R$50. Pode rir. Ninguém falou nada? Você que está aí do outro lado pode rir a partir de agora. Então o governo Ratinho vai liberar R$50. Gente, tem gente pobre, mais pobre de Maré desse que eu conheço, gente humilde, que fala assim, eu acho que eu vou devolver para o governo, porque eu estou com receio que o governo quebre. Então eu estou precisando, mas eu acho que eu vou devolver porque deve estar precisando mais do que eu. Mauro, o que se faz com R$50? Primeiramente, como eu disse, você que está do outro lado pode rir à vontade, porque se não me engano, ainda o nome do cartão é comida boa, né? Então você vai comprar bastante comida boa com R$50. É uma piada sem fim. Segundo, que o sistema de distribuição desse dinheiro também é outra piada, né? Você faz as pessoas se dirigirem, né, para escolas municipais enfrentarem filas no momento que o próprio governo estadual lança campanhas, né? Olha, não vamos fazer aglomerações. O próprio governo incentiva que se faça aglomerações em escolas municipais com uma fortuna dessa para você que está do outro lado comprar comida boa em R$50. E me parece que vai ser realmente um cartão, né? Vai virar um cartão, tipo o cartão do Bolsa Família. Isso, Quanto aí... você acha que custa um cartão desse? Uma boa pergunta, hein? Quanto você acha que custa um cartão desse? Não pode desse? estourar o orçamento de R$50 por pessoa. Ó, gente, eu tô achando que tá quase ali, pelo menos aí uns 30% deve custar só o cartão, daquilo que ele está propondo a dar. Então, muita gente, principalmente a esquerda maldita desse país, os comunistas maldita desse país, falaram que isso era uma mixaria, que o governo estava dando uma esmola, o governo federal, Jair Bolsonaro, R$600. Meteram o pau, certo? Que R$600 era ridículo. Bom, tu imagina então R$50. Sim, e você não pode usar esse cartão em qualquer supermercado. É bom que a gente explique para você que está do outro lado que são alguns supermercados cadastrados, ou seja... teoricamente, o supermercado de vila, da periferia, a maioria não está aceitando esse cartão. Então não é, se você pegou R$50, vai gastar no supermercado, mas você tem que chegar no supermercado, você tem que voltar dele. O problema é muito maior do que a gente imagina, infelizmente. Mais uma vez, a população contribuinte, a pessoa, né, das periferias sendo tratada apenas como voto. Doutor, R$50, acho que você não compra uma pizza, compra? Se for, é das mais baratas, né? Esses dias nós tivemos uma pizza aqui, né, para a equipe, custou quanto? 45. R$45, mais a Coca. Não dá. Foi para 55. Estourou o cartão. Isso aí, pessoal. Tudo bem. Mas tá dando, tudo bem, vamos aceitar. Claro, você tem que aceitar. Mas eu acho que faltou um pouco de respeito, né? Por parte do nosso governador, certo? Colocar isso. Te juro, era melhor não ter feito nada, esperado um tempo, alguma coisa, para dar algo, pelo menos aquilo que o governo federal fez. Pelo menos isso. Nossa população paga impostos caríssimos para que esse dinheiro retorne de alguma forma. E as pessoas realmente estão precisando desse dinheiro. Mas R$50, sinceramente, não vai mudar a vida de ninguém. E só para concluir, Jatobá, falta tato do começo ao fim. Eu acabei de lembrar de uma outra questão. A pessoa, para descobrir se ela tem direito a esse cartão, ela tem que ir até a escola municipal. Então tem isso, a família pode enfrentar uma fila enorme, estar no meio de uma aglomeração, entrar na escola municipal, chega lá, ela se depara, não, você não vai receber os R$50. É uma problemática do início ao fim, como a gente abordou aqui até agora. Legal. Então, para completar, pessoal, sabe, a live do Jatobá hoje, finalizar com mais uma notícia ruim. Então, porque hoje só foi notícia ruim, né? Só notícia ruim. Mas eu vou vir com mais uma bomba. Elogiamos esses dias o Jairo Tamura, vereador de Londrina.
que é por parte lá do... Como que chama? Ele é o representante do prefeito na Câmara. Né? Líder do que governo. retirou, é líder do governo na Câmara, que retirou de pauta o projeto que emprestava 30 milhões de reais para o Sercontel. Aquela empresa quebrada, cabide de emprego, tá? Retirou de pauta. Eu bati palma para ele aqui. Mas em seguida entraram com um projeto de 70 milhões de reais. Lembra, eu vou fazer aquela expressão novamente. Para comprar luzinha. Luzinha. Sabe as luzinhas? 70 milhões de reais para trocar todas as lâmpadas, espero que sim, todas as lâmpadas de LED de Londrina. 70 milhões de reais. Ora essa! Mas nós não estamos numa pandemia? Não estamos focados, prefeito, na saúde do povo? Porque quando o senhor faz live, é só a Covid. É só a Covid. Mais nada o senhor fala. E aí vai lá, empresta 70 milhões de reais, aprovado já em primeira votação pelos vereadores, aprovado, sem muito questionamento, todo mundo lá nas suas casas, fazendo teleconferência, não tem sessão na Câmara não, pessoal. Mauro, me ajuda nisso. 70 milhões para comprar lâmpada. É o famoso vereador cavalo de Troia, né? Se me permite a expressão, né? Como você disse, não dá nem tempo de bater palma, já vem outra paulada. Agora, o que me admira nessa legislação é que não se tem oposição a nada, né? O cara tira um projeto como esse, né, que a gente aplaudiu aqui, enfia outro que não é um projeto de prioridade nesse momento, como você mesmo pontuou, estamos enfrentando uma pandemia, aí é hora da gente refletir, escuta, prioridades, essa é uma prioridade para a cidade hoje? Não, não é. E aí, por que não se tem um desconfiômetro, por que não se tem uma preocupação do vereador em questão? Primeiro, porque nós não estamos acostumados, nós, eu digo como eleitores, a fiscalizarmos os vereadores. E segundo, porque essa atual legislação vota junto para tudo, né? Exatamente. E tem outro detalhe, né, pessoal? Então vamos fazer lâmpada de LED para deixar a cidade bonita, né? Londrina linda, e vamos fechar as academias. Muito contraditório tudo isso. Não há prioridade. Não há prioridade. Isso não é essencial para o momento que nós vivemos. Talvez 70 milhões está precisando para a saúde de Londrina. Nós falamos em Covid, já 20 e poucas pessoas que já entraram em óbito. 20 óbitos. A própria questão da dengue, que sempre que o assunto, mas né? onde eu queria chegar, ninguém fala mais da dengue. Ninguém fala mais da dengue, como se nunca tivesse existido a dengue. E ela está aí, está forte. 70 milhões para colocar lâmpada. Eu estou achando que essas lâmpadas são aquelas lâmpadas que curam. Já viu falar? Lâmpadas que curam. Você morador dos distritos daqui de Londrina, quando chega à noite, a lâmpada está acesa, você fica lá uma hora debaixo dela. 1 hora debaixo dela. Você fica lá, paradinho. Fica assim, ó. E concentra bastante, respira fundo. E depois vocês me falam, certo? Se curou ou não. Parece que cura gripe, espinguela caída, certo? É bico de papagaio, coluna com qualquer coisa, cura qualquer coisa. Me parece isso. O médico, Marcelo Bellinati, está preocupado provavelmente com a tua cura. Existe até um processo aí de cura por luzes, esqueci o nome desse processo. Cromoterapia, obrigado. Então você fica lá embaixo, luz de LED, né? Acho que não dá nem mosquito. Mosquito nessas lâmpadas, só nas amarelas. Aí você fica lá embaixo. Entra em transe lá, pessoal. Entra em transe debaixo da lâmpada e se curar, você me liga.
me liga, porque eu vou ter que pedir desculpa para você aqui, prefeito. Tá? E é isso aí, pessoal. Acabou, graças a Deus, porque só notícia ruim. E uma boa noite para vocês e Deus abençoe. Tente a lâmpada. Abraço. Velocidade, facilidade de navegação, muito mais notícias e informações para você ficar atualizado dos acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. 24 horas por dia, direto da redação. Se você não viu ao vivo, siga no Tribuna Online e não perca nada. Tudo o que você procura rapidinho, sem perder tempo. Novo Tribuna Online. Mais conteúdo.